coronavírus? Com certeza já ouviu muito sobre ele. Pois é, eles fazem parte de uma família chamada Coronaviridae. E existem gêneros diferentes nessa família. Um deles é o alfa-coronavírus e tem o outro, que é o beta-coronavírus. SARS-CoV-2 é o vírus responsável pela pandemia que estamos vivendo atualmente, cujo é da família beta-coronavírus. Então, sim, o novo coronavírus tem nome. A denominação certa para ele é SARS-CoV-2, este que vem causando o Covid-19. Ou seja, o Covid-19 nada mais é do que o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2. E o que tudo isso tem a ver com os animais? E agora vamos ver nos próximos vídeos quais são os tipos de coronavírus e quais organismos podem ser infectados. Por exemplo, tem uma espécie que infectam cães, outras que infectam os gatos e uma espécie diferente que infectam os humanos, mas são vírus diferentes. Esse vírus é chamado MERS-CoV, é do gênero beta-coronavírus e infecta seres humanos. Teve origem provavelmente no morcego, mas também foi encontrado em camelos, mas não infecta animais domésticos. O nome da doença que ele causa é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, mas pode ser chamada de MERS, vem do inglês Middle East Respiratory Syndrome. A doença tem esse nome porque teve origem no Oriente Médio. Ela foi identificada pela primeira vez em 2012 na Arábia Saudita, depois em outros países do Oriente Médio, Europa e África. No continente americano não tivemos muitos casos. Existem evidências que a transmissão do vírus é de pessoa por pessoa. Causa sintomas como febre, tosse e pneumonia. Em 2014, 2 anos depois do descobrimento, haviam 681 casos com 204 mortes. Aproximadamente 30% dos pacientes infectados morrem. Podemos ver que tem uma alta taxa de mortalidade, mas não de transmissão. Não existem recomendações de vacinas ou tratamentos específicos. O tratamento é o de suporte, trata-se os sintomas. Para pacientes graves, use o suporte ventilatório para poderem respirar melhor. SARS-CoV? Que vírus é esse? E o que ele causa? Repara, esse não é o SARS-CoV-2, é só o SARS-CoV mesmo. Tratam-se de vírus diferentes. O SARS-CoV é do gênero beta-coronavírus e provavelmente se originou do morcego. Esse vírus infecta humanos, porém, ele não é capaz de infectar animais domésticos. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse vírus, também conhecido como Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, cuja sigla veio da origem da escrita da palavra em inglês. Os primeiros casos da doença aconteceram na China, por volta de 2002 a 2003. Foi quando esse vírus foi identificado. Depois, o SARS-CoV se disseminou para países da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Em 2003, mais de 8.000 pessoas já haviam sido infectadas e cerca de 800 haviam morrido por infecção ao SARS-CoV. Mas e a transmissão? A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através de gotículas respiratórias ou até mesmo secreções. Vamos ficar atentos aos sintomas? Dentre eles, a pessoa pode apresentar febre, mal-estar, dor de cabeça, diarreia, tremores e até mesmo tosse e dificuldade respiratória, o que faz muito sentido. Você se lembra que esse vírus acomete principalmente o sistema respiratório? Então, os casos mais graves evoluem rápido e o paciente com problemas respiratórios precisa urgentemente de cuidados intensivos. Mas e aí? Será que existe vacina para tratar o SARS-CoV? Infelizmente não. O tratamento geralmente é de suporte e serve apenas para deixar o paciente estável. Olá pessoal, meu nome é Isabela, sou do 5º semestre de Medicina Veterinária e hoje eu vou falar sobre o vírus SARS-CoV-2 que está causando essa pandemia que estamos vivendo. Mas o que quer dizer pandemia? Pandemia é quando alguma coisa acomete todo o povo. Ou seja, quando ele começou na cidade de Wuhan, na China, ele era apenas um surto. Quando acometeu todo o país, ele se tornou uma epidemia e quando acometeu outros países, se tornou pandemia. Mas por que esse vírus se espalhou tão rápido? Nós sabemos que a via de transmissão dele é a partir das vias respiratórias, ou seja, pela respiração. Quando alguma pessoa tosse, fala ou espirra perto de nós, essa pessoa ela libera gotículas salivares.
Ou seja, se essa pessoa estiver contaminada e nós respirarmos essas gotículas, nós ficamos doentes também. E o outro método de contaminação são os fomites. O que são fomites? São objetos contaminados pela pessoa. Vamos supor que você encoste uma maçaneta, que uma pessoa foi lá, tossiu e encostou a mão na maçaneta. E você foi lá também e encostou nessa maçaneta e levou a mão na boca, no nariz ou no olho, você vai estar se contaminando. E depois dele entrar em contato com essas mucosas, que são os olhos, a boca e o nariz, ele vai entrar na sua corrente sanguínea e ele vai até o local que ele tem predileção no seu corpo. Ou seja, o SARS-CoV-2 ele tem predileção pelos pulmões. E ao entrar em contato com ele vai entrar dentro das nossas células e ele vai entrando nas outras células, nas outras, até chegar no pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele vai desenvolver a doença. O vírus dele, o nome desse vírus é SARS-CoV-2. E o que quer dizer isso? SARS quer dizer Síndrome Respiratória Aguda Grave, que vem de uma sigla americana. CoV quer dizer o coronavírus. E 2 é porque é um segundo vírus, porque já houve outro SARS que aconteceu em 2003, só que ele não causou uma pandemia. E agora eu vou dizer o que muitos querem saber. Como esse vírus chegou até aqui e como? Pelo que tudo indica, ele começou na China. A partir de um morcego contaminado com um coronavírus qualquer, ele ocorreu uma mutação dentro do morcego. O que quer dizer mutação? Ele muda a personalidade dele. É como se ele dissesse assim para ele mesmo: eu não gosto mais de intestino de morcego e agora eu vou querer pulmão de humanos. Voltando ao ponto inicial, de saber como ele chegou até aqui, nós sabemos que cada país tem suas culturas diferentes. Aqui no Brasil nós temos o costume de comer feijoada, churrasco, piqui na comida. É a mesma coisa dos chineses comerem carnes cruas e carnes de animais selvagens. Como eu tinha dito que o morcego estava contaminado, e o indivíduo foi lá e comeu essa carne contaminada, e o vírus falou: eu vou pro pulmão daquele humano. Então, ao chegar no pulmão, ele vai desenvolver a doença naquele pulmão, daí a pessoa vai ficar doente se ela estiver dentro daquele grupo de risco que nós sabemos agora, que são os doentes crônicos e as pessoas idosas. E por ele ter aparecido tão rápido dessa forma, ninguém estava preparado, então não tinha nenhum tratamento e muito menos uma vacina. Mas pelo que estamos vendo também, pessoas saudáveis estão morrendo. E por que isso acontece? Cada pessoa é diferente uma da outra. O que isso quer dizer? Que o corpo, quando ele fica doente, ele vai responder de um jeito diferente. Tem gente que não tem sintoma, tem gente que desenvolve o sintoma muito rápido. Mas afinal, eu sou da veterinária, então eu tenho que falar sobre o que nossos animais têm a ver com toda essa pandemia. Vimos que alguns animais foram diagnosticados com SARS-CoV-2, mas isso tem uma relevância muito pequena. Por quê? Vemos que uma tigresa lá nos Estados Unidos foi contaminada, mas dentre uma tigresa no meio de tantas outras tigresas é um valor muito pequeno e é muito cedo para a gente dizer se esse SARS realmente consegue contaminar e desenvolver uma doença nos animais, como nos outros cachorros e gatos também que foram diagnosticados, mas o número é muito pequeno em comparação à grande população de cães, gatos e todos os outros animais que a gente tem. Mas isso não quer dizer que não devemos ter mais cuidado com eles. Mas como a gente, por isso é sempre bom quando chegar em casa, você lavar as mãos ou até mesmo tomar um banho, colocar suas roupas para lavar, para depois você poder brincar com seu bichinho e falar com sua família. Mas o que muitos estão confundindo é porque quando nossos pets são bebezinhos, eles tomam uma vacina, que vocês já devem ter visto que fica escrito coronavírus.
Mas esse coronavírus não é o mesmo da gente, porque ele desenvolve uma doença completamente diferente nos nossos cães. Eles afetam o sistema gastrointestinal, ou seja, o estômago e o intestino dos nossos pets. Até o próximo vídeo. Desde o início da pandemia, nos deparamos com muitas notícias a respeito do novo coronavírus. Este vídeo trará informações a respeito do coronavírus felino. A sigla do coronavírus vem do inglês F-CoV. Ele é do gênero Alpha Coronavirus e esse vírus infecta gatos. Nessa imagem podemos ver os dois gêneros que fazem parte dessa família, Coronaviridae. Já foram apresentados nos vídeos anteriores os vírus que fazem parte do grupo Beta Coronavírus. Nesse vídeo iremos tratar apenas do coronavírus felino, que faz parte do Alpha Coronavírus. É muito importante ressaltar que esse vírus infecta apenas os felídeos, não infecta os humanos ou outros animais domésticos. Apesar da diversidade desse vírus, ele pode receber duas classificações: o coronavírus entérico felino e a peritonite infecciosa felina. O primeiro, ele traz sintomas leves, como por exemplo diarreia. Já o segundo, ele se apresenta de forma mais grave, podendo ser até fatal. A peritonite infecciosa felina, também conhecida como PIF, é uma mutação do coronavírus entérico felino. Essa doença surgiu na década de 60 e ela pode ocorrer de duas formas. Na forma úmida da PIF, tem um acúmulo de líquido na parte abdominal e no tórax. Isso ocorre por conta de um processo inflamatório. Já na forma seca, ela não tem esse acúmulo de líquido, porém tem granulomas, que são como nódulos nos órgãos internos. A transmissão do coronavírus felino acontece de gato para gato, através de uma via que se chama feco-oral. Isso porque o vírus tem afinidade pelas células do intestino. Então, quando o animal ingere fezes contaminadas de outro animal, ele acaba se contaminando. É muito comum em gatos de até 3 anos de idade, mas é mais comum ainda em abrigos e gatis, onde tem aglomeração desses animais. Isso faz com que a doença se dissemine com muita facilidade. Ainda não existe uma vacina ou um tratamento específico para a PIF. A prevenção continua sendo o melhor meio. Talvez você já tenha ouvido falar que existe uma vacina que proteja contra o coronavírus. E existe mesmo. Mas essa vacina em questão age contra o CoV, uma espécie de coronavírus canino. Esse vírus afeta principalmente o intestino dos cães. Tendo isto, pode surgir a seguinte dúvida: se eu vacinar o meu cão contra o CoV, ele estará imune contra os outros tipos de coronavírus, como o causador da Covid-19? A resposta é não, pois se tratam de vírus de espécies diferentes. O CoV, por exemplo, causa alterações no trato gastrointestinal e acomete somente os cães. Já o SARS-CoV-2, causador do Covid-19, causam alterações nos pulmões e vias respiratórias dos humanos. A seguinte dúvida ainda pode surgir: por que não utilizar a vacina contra o coronavírus canino para proteger os humanos contra o SARS-CoV-2? O primeiro ponto, já comentamos anteriormente, é porque são vírus diferentes. O segundo ponto é que a vacina foi desenvolvida especialmente para cães e não pode ser usada em humanos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, emitiu um alerta sobre isso no dia 24 de 3 de 2020, informando que a vacina contra o coronavírus canino jamais deve ser utilizada em humanos. Cuidado com os animais em tempos de pandemia. O SARS-CoV-2, o novo coronavírus, infecta seres humanos, causando a doença Covid-19. E as evidências de que esse vírus pode infectar animais domésticos são muito limitadas. Então é de suma importância tomarmos alguns cuidados.
Recomenda-se que pessoas infectadas com Covid-19 restringam o contato com seus pets ou com outros animais. Então, se você está doente, fique um pouco longe do seu pet por um tempo. Se puder, peça para outra pessoa cuidar dele. Evite fazer carinho no animal de estimação, beijar ou deixar de lamber. Mas se você estiver doente e não tiver essa opção, lave bem suas mãos antes e depois de entrar em contato com o animal. E sempre use máscara. E se alguém doente com Covid-19 entrou em contato com seu pet, que cuidados deve tomar? Bom, primeiro, não se desespere. São muito limitadas as evidências de que animais domésticos podem contrair ou transmitir o SARS-CoV-2, ou mesmo ficar doentes por causa do vírus. Mas você pode tomar algumas medidas de precauções, como limpar pelos e patas do seu pet. Vale citar que apenas se o animal apresentar sintomas sem causa definida e você souber que ele entrou em contato com uma pessoa positiva pelo Covid-19, é que se recomenda procurar um médico veterinário ou outro funcionário da saúde pública. E sobre cuidados com animais conhecidos? Também por precaução, evite acariciar animais que você não conhece ou não sabe com quem tiver contato. Se você entrar em contato com um animal desconhecido, lave bem as mãos. Vale dizer que em maio de 2020, pouquíssimos animais deram positivo nos testes, enquanto o número de testes positivos em seres humanos passou de 3 milhões no mundo. A transmissão do SARS-CoV-2 acontece de pessoa para pessoa. Por fim, nunca, jamais, em hipótese alguma, maltrate os animais.